Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor nesta noite. Já que estamos em pé, eu convido você a abrir a palavra do Senhor que se encontra no primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 21, versículo 1 em diante. Hoje é um dia extremamente cansativo, quente. Eu trabalhei até às 6, quase 6h30, mas estamos aqui para servir o Senhor. Eu sei que muitos corações podem estar apreensivos, mas eu quero dizer para você que nós confiamos naquele que escreve a história. Nós confiamos naquele que detém todo o poder. Nós confiamos no Senhor e não em homens. Mas Deus nos deu o livre-arbítrio. Então entendemos que Ele trabalha através das nossas vidas. Primeiro livro de Reis, capítulo 21, versículo 1 em diante, que diz o seguinte: E sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha em Jezreel, estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois esta está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor, o que ela, ou se parece bem aos teus olhos, dar-te a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: Guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança dos meus pais. Amém? Poder sentar nessa noite em nome do Senhor Jesus. E eu queria trazer o título da mensagem nessa noite para você: sair daqui convicto do que Deus tem para você. O título da mensagem nessa noite é: Não abra mão da sua herança. Vamos repetir? Isso é coisa de professor que gosta de repetir para gravar bastante. Não abra mão de sua herança. Amém? A palavra do Senhor nos mostra um contexto, a história aqui sobre um personagem, Nabote, e o rei Acabe. Nabote tinha uma vinha que com certeza era uma vinha muito bonita. Estava próximo ao palácio de Acabe, e Acabe então observa aquela vinha muito linda, muito maravilhosa, e tenta negociar essa vinha com Nabote, tenta comprar, tenta trocar, e Nabote continua firme na sua posição de não negociar a herança dos seus pais, de não negociar a sua vinha. Em continuidade, como nós conhecemos a história da palavra do Senhor, o que acontece aqui? Como Nabote não negociou a sua vinha, o rei ficou entristecido e foi para o seu quarto, ficou aborrecido. Jezabel então maquinou um plano para que a vinha de Nabote chegasse até a mão de Acabe, para que ele conseguisse o seu intento final, que era a vinha de Nabote. E para isso, ela que conhecia a lei também, ela faz uma estratégia, ela manda cartas, ela pede para que haja um jejum dos principais ali, demonstrando que há uma crise iminente acontecendo, e levanta duas testemunhas falsas para falar mal de Nabote, que Nabote teria blasfemado contra Deus e contra o rei, que era uma penalidade de morte. E continuidade da história, nós sabemos que por aquelas testemunhas falsas, por aquela falsa acusação a Nabote, ele foi levado para fora da cidade apedrejado. E dessa forma, então, Jezabel toma posse, ou dá a Acabe a posse da vinha de Nabote. E você pode estar pensando: mas irmão, mas que mensagem para falar nessa noite? Nabote, então, a história nos mostra que o intento do coração dessa rainha, o intento para o mal, uma injustiça, porque ele perde a sua herança. Mas nós sabemos que Deus, que tudo vê e nada nos seus olhos, nada passa perante o Senhor sem que todas as coisas estejam reveladas. Deus então revela ali ao profeta que a consequência dessa situação, o julgamento que cairia sobre Acabe e Jezabel, por incrível que pareça, não foi contrariar a profeta Elias.
sentença que vai cair sobre Acabe e Jezabel não é só por tudo aquilo de errado que eles estavam trazendo para o reino, mas principalmente porque eles tocaram na herança de Nabote. Agora eu quero falar para você da importância da herança para o povo de Deus. Nós podemos dizer que dentro de uma família existiam alguns direitos. O direito da primogenitura aqui, em que o filho primogênito ele recebia uma porção dobrada, ele recebia um pouco mais, ele tinha uma obrigação de continuar a linhagem da família, do seu trabalho, na sua profissão, as suas propriedades permaneciam na família. Dentro da legislação de Israel, uma herança jamais poderia ser vendida. Por isso que Nabote de maneira nenhuma poderia negociar a sua vinha com o rei Acabe, porque a lei dizia que uma vez você recebia a sua herança da sua família, se você tinha o direito da primogenitura, você tinha a obrigação de manter a linhagem e o legado da sua família, e se você tinha a sua porção da herança recebida pela sua família, você não poderia vender jamais a sua herança, não poderia negociar. No máximo poderia ser penhorada até um determinado tempo ou até o ano do jubileu, em que se retornava para a família a sua herança. Mas eu quero te dizer nessa noite o que isso tem a ver com a tua mensagem, por que está falando da história de Nabote. Eu entendo que este homem, o servo de Deus, nos dá um exemplo de até onde você vai para cuidar daquilo que Deus deu para você. Até onde você vai para manter firme o propósito de cuidar da vinha, da sua herança, daquilo que o Senhor colocou na tua mão, na tua família. A palavra do Senhor nos fala que os filhos são herança do Senhor. Então, tudo que você recebe da parte de Deus, os seus filhos, a sua casa, tudo que você tem, pertence a Deus. Por que o povo de Israel não poderia negociar a sua herança? Porque havia uma consideração na legislação que tudo, a terra pertencia a Deus. Deus então dava para o povo ser mordomo ou despenseiro da terra. Tudo pertence ao Senhor. Mas Deus dá uma responsabilidade de cuidarmos da nossa vinha, de cuidar dessa herança que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. E este texto, por incrível que pareça, pode nos trazer inúmeras maneiras de pensar. Podemos falar daquela injustiça que Nabote sofreu, daquela situação que ele estava vivendo. Mas essa noite eu quero te trazer a pensar lições a respeito da herança que o Senhor tem colocado na nossa mão. Lições sobre esse texto. E a primeira lição que eu tiro é: cuidado, a sua família é um alvo do inimigo. A sua família é um alvo do inimigo. Muitas vezes nós não estamos atentos à situação, mas às vezes aquilo que você reclama do teu marido, da postura dele, o que você reclama da tua esposa, o que você reclama dos teus filhos, é o que outra pessoa está desejando, está cobiçando, assim como Acabe cobiçando a vinha de Nabote. Muitas vezes você não está tão preocupado, não está vigilante, não está vigiando, mas a tua família pode estar sendo o alvo do inimigo. Ele pode estar observando, pode estar olhando quanto a tua vinha tem progredido. E às vezes nós não damos valor por aquilo que nós temos, pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos cônjuges, pelos nossos filhos. Cuidado, a sua família é um alvo do inimigo. E todas as regras da história nós podemos dizer que o inimigo sempre teve as suas armas apontadas contra as famílias. Quando nós vemos na questão do povo de Israel, quando nós falamos do direito da primogenitura e por que ele é tão importante, porque aquele primeiro filho ele levava o nome da família, ele tinha um legado a transmitir, um cuidado
Havia um sacrifício chamado sacrifício dos pilares, onde o filho primogênito era oferecido em holocausto até 1 ano de idade. Havia sacrifícios a Moloque, onde os filhos eram queimados no Vale de Rimon. Esse lugar depois foi chamado de Geena, ou inferno, como nós conhecemos, onde os filhos ali eram queimados para adoração a deuses estranhos. O inimigo sempre teve um alvo em destruir a nossa herança. Ele fez isso muitas vezes dentro da história do povo de Israel. Tentou destruir a herança do povo. E eu digo a você nessa noite, cuidado, cuide da sua família. Às vezes você não dá atenção para o teu filho, às vezes você não dá atenção para a tua filha, você não tira um momento para dialogar com o teu cônjuge, você não tira um momento para cuidar da tua vinha, e aí o inimigo que está ali olhando, cuidando, preparando, tendo uma estratégia para tocar na tua vinha, está cobiçando o que você tem, muitas vezes vai usar pessoas mal intencionadas para destruir a tua casa, para chegar no teu casamento, para muitas vezes tirar o amor do coração dos teus filhos. O inimigo muitas vezes está buscando estratégias. Olha bem, Jezabel pensou com a estratégia de uma maneira para tirar a vinha de Nabote, a herança de Nabote. Não devemos fechar os nossos olhos, irmãos, e cuidar da nossa casa, estarmos sempre vigilantes, preocupados com a nossa casa, com nossos filhos, o que se passa muitas vezes. Sabe, eu vejo muitos pais despercebidos, perdidos nas redes sociais. Você sai para jantar, muitas vezes na mesa ao lado está uma família, e dentro daquela família cada qual está com o seu celular, o seu tablet, e ninguém conversa mais, e ninguém olha no olho mais. Estão despercebidos. E o inimigo procurando estratégias para roubar a tua herança, aquilo que o Senhor te deu. Em segundo lugar, eu entendo o seguinte desse texto: não permita que a sua vinha seja transformada em horta. Vocês viram qual foi a proposta de Acabe para Nabote? Olha a diferença de uma vinha para uma horta. Uma vinha era algo que dependia e demandava muito tempo e muito cuidado de uma família. Havia o tempo certo da plantação, havia um cuidado específico, porque quando a videira era plantada, também se construíam cercas, se colocavam muitas vezes alguns muros de pedra ao redor para sustentar aquela vinha crescendo. Não só por isso, também para curar e para vigiar qualquer situação onde a vinha poderia ser atacada. E essa vinha, ela tinha um tempo, demandava um cuidado, havia um tempo necessário para plantar, e aqueles galhos iam crescendo e iam se entrelaçando, ou seja, dentro da família precisa haver esse aconchego, esse carinho, esse entrelaçamento entre os galhos. Você precisa ouvir os teus filhos, você precisa ter um tempo de qualidade com a tua família. Esse entrelaçamento dos galhos que a vinha vai produzindo, e precisando passar por tempos de poda também, e muito cuidado, até chegar no processo da colheita, e em sequência todo o processo do vinhedo que poderia acontecer. E isso não acontecia de uma hora para outra, e isso levava muito tempo, e isso levava às vezes gerações para acontecer. Não descuide, não permita que a tua vinha seja transformada em horta. A horta, ela tem um período de plantio, mas é muito mais fácil cuidar de uma horta do que cuidar de uma vinha. Cuidar de uma vinha demanda esforço. Cuidar de uma vinha demanda muito tempo para que essa vinha possa produzir. A proposta de Acabe inicialmente foi para Nabote transformar a vinha dele em uma horta. Às vezes, irmãos, problemas que nós possamos pensar em ter, não é muitas vezes achando o caminho mais rápido, a solução é colocando aos pés do Senhor, para termos a resposta certa.
Porque às vezes parece que se você tomar uma atitude precipitada vai resolver o problema. E aquele problema só tende muitas vezes a piorar. Decisões precipitadas, cabeça quente, decisões de momento, muitas vezes vão botar fora a tua vinha. Você não tem uma horta, você tem uma vinha. A horta você planta, daqui a um tempo, dentro de um ano você pode seguir plantando, pode trocar o cultivo, mas a vinha depende de muito tempo e cuidado. Quem planta uma vinha, esforça-se em cuidar dela. Em terceiro lugar, não permita que a sua vinha seja destruída pelas raposinhas. A vigilância. Quando nós vamos ler o livro de Cantares, no capítulo 2, versículo 15, diz: apanhai as raposas e as raposinhas que fazem tanto mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Por que Cantares de Salomão fala a respeito das vinhas? E aqui eu quero trazer para dentro do relacionamento do casal, da família. Porque haviam as raposas maiores e as raposinhas, o filhote da raposa. O filhote da raposa, ele não andava em bando. Ele entrava um de cada vez. E como era um filhotinho, passava a cerca muitas vezes e entrava para dentro da vinha. E esses filhotinhos da raposa, a raposinha, começavam a comer, a roer os caules, os galhos, as raízes, até chegar na flor. E quando comia a flor, essa videira não podia produzir fruto. E o que Salomão está falando? Não são os grandes problemas que às vezes vão destruir o casamento. São as pequenas raposinhas que estão entrando na vinha. Sabe, queridos, quando Nabote não vendeu a sua herança e lutou para a sua herança até o último momento, muitas vezes nós não vemos, não temos o cuidado em cuidar da herança que o Senhor tem nos dado na nossa vinha. Nós permitimos que as raposinhas do dia a dia possam ir entrando para dentro do nosso relacionamento. Às vezes palavras que foram ditas e não entendidas. Às vezes uma maneira, uma forma de ser do esposo ou da esposa faz com que aquela raposinha adentre a vinha e comece a roer os caules, e comece a roer a raiz, e comece a comer as flores. E às vezes um casal que começou com uma bênção começa a ter problemas dentro do relacionamento, porque a raposinha do dia a dia foi entrando uma a uma e não se percebeu. Temos que cuidar e cercar muito bem a nossa vinha. Temos que olhar para ela, olhar para dentro do casamento que o Senhor deu para cada casal, para cada família, ver quais são as raposinhas do dia a dia que estão adentrando. Às vezes é uma falta de diálogo. Às vezes um fala uma coisa, o outro entende outra. Às vezes uma falta de companheirismo. Às vezes uma falta de cuidado, a maneira ou o temperamento de um dos cônjuges, que o outro não entende a sua maneira de ser. E muitas vezes isso vai ocasionando problemas piores. São raposinhas. Raposinhas que vão entrando. Raposinhas que vão minando. Raposinhas que vão destruindo a vinha. E quando você menos percebe aquela vinha que era para frutificar, que era para florescer, que era para produzir, acaba perdendo, acaba sendo destruída pela falta da vigilância. Cuidado, o inimigo quer destruir a tua vinha, quer roubar a tua herança. Mas o Senhor nos dá condições de cuidarmos, porque naquele período se erguiam muros para cuidar da vinha, para que não se entrassem muitas vezes as raposas ou animais que destruíssem, mas principalmente para que a sua vinha não fosse saqueada, fosse cuidada. Nessa noite eu quero te convidar a começar a erguer muros ao redor da tua vinha, ao redor da tua herança. Proteja a tua casa, proteja o teu casamento, proteja quem você ama, cuide, tenha a responsabilidade de cuidar.
entrelaçados e cuidados. E aquela vinha começando a crescer, então chegava um tempo em que aquela vinha começava então a produzir, o fruto estava ali, nascia fruto e ele estava no período da colheita, era colhido então o fruto da videira. Depois dessa vinha que esse fruto era colhido, então era levado para um lugar chamado lagar, e neste lugar, lagar, as uvas eram pisadas, saía aquele sumo era armazenado por muitos e muitos anos para ter alimentação, para ter que ter um vinho de qualidade. Eu quero dizer que uma família ela não cresce da noite para o dia, não é da noite para o dia que você vai ter muitas vezes resultados positivos, mas é cultivando, é cuidando, é protegendo, é vigilante, é colhendo, é podando, porque sim, a videira também precisa de poda. É podando, é colhendo, é todo o processo que demandava tempo. E nesse período, as vinhas eram cuidadas por famílias, era a família que cuidava da sua vinha. Sabe, nós precisamos aprender a cuidar da herança que o Senhor tem nos dado, da vinha que está na nossa mão. Há um processo, nós temos a nossa responsabilidade. Mãe, você tem responsabilidade perante os teus filhos. Pai, você tem uma responsabilidade perante os teus filhos. Filhos, vocês têm uma responsabilidade também dentro da família. Maridos, você tem uma responsabilidade. Esposa, você também tem uma responsabilidade. Uma vinha não se dá, ela não acontece do dia para a noite. Há um processo, há um cuidado. Na história do povo de Israel, toda a família estava ali preocupada em cuidar da vinha. Todos precisam cuidar da sua vinha. E quando um cuida do outro, quando uma família trabalha junto, essa família vai ter um êxito, vai ter um processo, vai ter um progresso, vai ter um futuro. Nós queremos nossos filhos transformados e salvos, não queremos? Precisamos nos esforçar em cuidar da nossa vinha. Nós queremos ter um casamento abençoado, não queremos? Nós precisamos cuidar da nossa vinha, cultivar a nossa vinha, tirar as raposinhas, podar os galhos que precisam ser podados, cuidar daquilo que o Senhor colocou na nossa mão. Lembra, uma herança não pode ser vendida e nem negociada. A herança que Deus tem colocado na tua mão, você tem responsabilidade com a tua família. Você precisa tomar a posição que Deus te colocou. E eu costumo dizer em todas as pregações, e quando nós falamos de família, a nossa pequena igreja. Nós temos gerações onde os pais traziam os filhos da igreja, mas não apresentavam para Jesus. Dentro da nossa casa é um lugar de culto. O culto tem que começar lá em casa, lá dentro de casa, que você vai ser o exemplo que os teus filhos precisam ver. Não é no mundo, não é na mídia, não é a idolatria que existe aí fora de pessoas famosas que tem que ser exemplo para os teus filhos. É você, pai, é você, mãe, que tem responsabilidade com a tua vinha. Teu filho tem que olhar para ti e dizer: eu quero ser que nem a mamãe, eu quero ser que nem o papai. Infelizmente tem famílias que eu vejo muitas vezes os pais e os filhos dizer: meus pais foram exemplo daquilo que eu não queria ser. Que triste isso, irmãos, quando a gente escuta isso. Mas se você vem de uma história onde os teus pais são exemplo daquilo que você não queria ser, faça diferente a partir de hoje. Cuide da tua vinha. A vinha que Deus colocou, a herança que Deus confiou à tua mão. Cuida da tua vinha. Nós precisamos ser um exemplo dentro de casa. O esposo é um pequeno pastor, é ele que pastoreia a sua congregação. Os pais têm autoridade principal dentro da casa, dentro da família. Precisam estar atentos. Um precisa cuidar do outro. Por isso o Senhor chamou um homem
plantio, da poda, do cultivo, da colheita, do tempo que vai precisar ficar armazenado no lagar, até que chegue o momento certo. Apresentado então o resultado desta vida. Não é do dia para a noite que uma família é construída. Não é. Mas é cada dia que cada um assume o seu papel dentro da sua família para crescer. Número 5. E são 5 que eu entendo aqui. Não negocie a sua herança. Acabe vinha na bote e diz: o que você quer? Eu troco. Eu pago o preço que ela vale, ou eu troco por qualquer outro que você quiser. E Nabote não negociou sua vinha, porque ele disse: esta vinha é herança de meus pais, é uma herança que eu recebi. Eu não posso negociar a minha vinha, eu não posso negociar a minha herança. Nessa noite eu faço uma pergunta para você: quanto vale quem você ama? Pense. Se você tivesse que colocar um valor, quanto vale quem você ama? Quanto vale teu marido? Quanto vale a tua esposa? Quanto vale os teus filhos? Quanto vale os teus pais adolescentes que estão aqui? Quanto vale quem você ama? Se você tivesse que abrir mão dessa pessoa, ficar sem ela nesse momento, quanto você pagaria? Quanto você faria por ela? Sabe, é muito triste nós vemos que às vezes, quando chegar no final, quando uma família não é cuidada, quando a vinha é negociada, quando não se vigia muitas vezes, quando o inimigo consegue, de uma maneira ou de outra, de estratégias, tirar a vinha, quanto você não daria pela tua família? Se você tivesse que pesar o preço do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos, quanto você pagaria por eles? Sabe, não há dinheiro no mundo que pague uma família. Não há preço, não há nada. Todo o dinheiro do mundo não vai pagar o cuidado com a tua família, com a tua casa. Uma herança inegociável. Cuida da herança que Deus tem colocado nas tuas mãos. Nabote não negociou a sua herança. Não há preço que pague a tua família. Hoje você pode olhar para o teu esposo, pode olhar para a tua esposa, olhe para os teus filhos e pense: quanto você daria por eles? Sabe, eu quero dizer que muito mais Jesus deu pela minha e pela tua vida. Jesus
deixou impune aquela situação. Deus não deixou impune o sangue de Nabote. E no mesmo lugar onde o sangue de Nabote foi derramado também ali, os cães lamberam o sangue de Acabe e Jezabel. Não pense que Deus não está olhando. Não pense que toda estratégia apontada contra ti, não pense que toda injustiça que você está sofrendo, Deus não está vendo. A diferença é que Nabote se posicionou. Ele não negociou a sua herança, ele não vendeu a sua vinha. A vinha era uma herança que Deus tinha dado para ele. Sabe, você pode estar sofrendo pela sua família. Talvez tenha sofrido o revés do inimigo. Talvez tenha se levantado Jezabel e destruído. Talvez tenha levantado Jezabel e caluniado. Talvez tenha levantado Jezabel e consumido. Mas saiba que Deus está vendo. Deus responde e eu vejo o resultado. Deus não trouxe o fim de Acabe e Jezabel por causa do profeta Elias. Pelo que perseguiram o profeta de Deus, não foi. Foi por causa de Nabote. Alguém vinha com o princípio da palavra do Senhor. Não negocie valores da tua família. Não negocie a tua casa. Não permita que o inimigo venha adentrar lá dentro. Comece com o sangue de Cristo, cobrindo a tua vinha, construindo muros de pedra, sustentando os galhos. Lembre-se que os muros de pedra, eles serviam para a proteção da vinha, mas também sustentavam os seus galhos. Nessa noite eu quero te levar a pensar o quanto você tem construído a tua vinha. Mas sabe qual é a nossa fortaleza? É o Senhor. O Senhor é a nossa fortaleza. Não é o homem, não é o governo humano, não é uma estratégia humana, não. Nós confiamos no nosso Deus e sobre Ele construímos a nossa vinha, plantamos ela, cercamos ela, cultivamos ela e ela vai produzir. Nós somos resultado de vinhas, quer sejam bem cuidadas, quer sejam mal cuidadas. Mas saiba, nessa noite, a tua vinha não pode ser nunca negociada. Não abra mão da sua herança. Nabote sofreu pela injustiça, mas ele não abriu mão da sua herança. E Deus o justificou. Sabe, nós precisamos cuidar da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos. Tem um tempo de apresentar Jesus dentro do teu lar. Sabe, muitas vezes quando você fica irritado com a tua esposa, você fica irritado com o teu esposo, aprenda a trazer Jesus para dentro da tua vinha. Aprenda que às vezes vai ser preciso podar os galhos para produzir melhor. Aprenda que tem momentos que vocês vão ter que sentar frente a frente, olhar um no olho do outro e dizer: me perdoa, eu errei. Isso não destrói o relacionamento, fortalece. Quando você reconhece: eu preciso de ajuda, me ajude aqui, eu errei, eu preciso consertar, vai podando. A vida precisava de corda para produzir. Às vezes vai ter momento que você vai ter que podar dentro do relacionamento da tua família com os teus filhos. Limites. Filhos precisam de limites e amor. Você precisa cuidar deles, vai precisar podar muitas vezes. Traga o Senhor para o cultivo da tua vida. Nessa noite eu quero te dizer, como essa palavra que o Senhor tem trazido ao meu coração, que nós precisamos estar atentos. Às vezes nós estamos tão atarefados, estamos mais atarefados, querendo fazer tudo, quando Jesus quer que a gente faça a porção de Maria, senta e escute. Às vezes a gente está trabalhando todos os dias, chega em casa cansado, tem muitas atividades para fazer, e não
pensar que temos que zelar pela nossa vinha. E não para pensar que a vinha, ela não pode ser negociada. Às vezes você está tão atarefado e não está vendo que aquilo que você não dá valor, o inimigo está olhando. E às vezes está usando pessoas para olhar, para cobiçar, muitas vezes, para invejar a tua vinha. Eu fico pensando que a vinha de Nabote não era qualquer vinha, para o rei Acabe entrar e olhar e querer a vinha dele. Ele era o rei, ele poderia ter o que ele quisesse, mas ele queria a vinha de Nabote. A tua vinha não tem preço. Cuide dela, zele por ela. O inimigo sempre vai procurar estratégias, tentar negociar, tentar mentir, tentar destruir, mas saiba, confie naquele que faz todas as coisas. Vamos nos colocar em pé essa noite em nome de Jesus. Eu sei, não é uma palavra de avivamento. Essa noite eu sei que os irmãos, eu vim num culto, um dia cansativo, eu ouvi essa mensagem. É um alerta para nós, irmãos. É um alerta para nós cuidarmos muito mais da nossa vinha. A vinha de Nabote não era qualquer vinha. A tua vinha não é qualquer vinha. Não permita que as raposinhas entrem. Não permita que o inimigo adentre. Não permita, não negocie. Não negocie princípios dentro da tua casa. Não negocie. Mas vá até o final. Defenda a sua vinha. Você é responsável por ela. Responsável pela produção da tua casa também. Nessa noite eu vou te convidar não a passar aqui na frente, mas eu vou te convidar a orar pela tua casa. Se você está junto da tua família, abrace a tua família que está próxima de você. Se você está com teu filho, se você está com a tua esposa, se você tem alguém na tua casa, se você não tem alguém na tua casa, você vai estender as suas mãos em direção à sua casa nessa noite e vai estar orando, intercedendo pela tua herança, pela tua vinha. Para o povo de Israel não tinha negociação, a herança não pode ser vendida. Quanto você daria pela pessoa que você ama? Pense nessa noite e coloque diante do Senhor. Peça que Ele construa como muros ao redor da tua vinha, para que o inimigo não venha penetrar, não venha destruir, e você possa cuidar, e que te dê ferramentas para você cuidar da tua vinha, para ela produzir no Senhor. Pai, nós estamos mais uma vez diante da tua presença nessa noite, Senhor. Colocando a nossa vinha diante de ti, Senhor, a nossa herança, a nossa casa, as nossas famílias, Senhor. As famílias que tu tem dado aos teus servos, ó Pai, e que o inimigo muitas vezes tem procurado destruir, tem procurado acabar, tem procurado colocar muitas vezes rancor, amargura, discussão dentro das casas. Nessa noite, Senhor, venha com teu sangue cercar a nossa casa, a nossa vinha, venha proteger a cada um, Senhor, para que o inimigo não possa entrar, mas que a nossa casa possa estar guardada debaixo das tuas mãos. Senhor, capacita cada família aqui, Pai, dá ferramentas nas tuas mãos, para que possam produzir, para que possam plantar, para que possam regar, para que possam cuidar da sua vinha, da sua herança, daquilo que tu tens confiado a cada um. Nessa noite, Senhor, traz aos corações o desejo a cada dia de amar mais e mais, para que essa videira possa estar com seus galhos entrelaçados, ó Pai, um cuidando do outro, Senhor, que famílias possam chegar perante ti e que este legado vá até a eternidade, Senhor. É o que nós te pedimos essa noite, te agradecemos, em nome de Jesus, amém.